Shine bright like a diamond. Eu sempre vou estar conhecendo pessoas novas, histórias novas, então eu vou sempre ter oportunidade de me melhorar nesse processo aí. E isso é muito incrível, né? Entender que eu estou aqui na Terra para evoluir, seja no nosso trabalho, na nossa empresa, se melhorar como pessoas para que a gente possa levar para o mundo melhor de nós todos os dias. E a gente tem uma ferramenta nas nossas mãos que é incrível. Então, se eu entendo o poder dessa ferramenta, eu entendo que eu preciso trabalhar de forma profissional para que as pessoas me vejam, para que eu me posicione na empresa e para o meu círculo de convivência como uma profissional, de fato, nesse negócio, né? E se eu for pegar, por exemplo, você pega a história ali de Juscelino Kubitschek, né? Ele fez um trabalho ali ele propôs, né? Assim que ele foi eleito à presidência, ele falou assim, olha, eu vou promover um progresso de 50 anos em 5. E isso é muito doido quando a gente pensa isso, né? Será que eu consigo mudar tanta coisa assim? Será que eu consigo acelerar o meu resultado assim? E Juscelino, né, com os parceiros dele, com o Niemeyer, com o urbanista lá, né, eles conseguiram fazer isso. E assim como Juscelino, a gente tem um país aí que tem muitos sonhadores, né? Os brasileiros, eles sonham demais e a gente é famoso pela nossa criatividade. E só que é engraçado que tem uma contradição muito grande aí, né? Por mais que a gente é muito criativo, se você for olhar, se você for analisar, o Brasil é o país que tem menos patentes no mundo. Então, ou seja, o que quer dizer? O brasileiro, ele sonha muito, né? Então a gente cria muito, só que para desenvolver uma patente, você tem que bolar um projeto, você tem que contratar advogados, tem todo um trabalho envolvido. Então, para criar, a gente é muito bom, né? Para sonhar, a gente é muito bom. Só que a gente precisa se tornar brasileiros, além de sonhadores, pessoas realizadoras. Então, quando eu entendo isso, eu tenho que falar, peraí, eu preciso sonhar, sim, mas eu preciso colocar esses sonhos no papel, tirar esses sonhos do papel para que eu tenha um resultado maior, um resultado mais expressivo. E eu sei que a maioria aqui já tem o quadro dos sonhos, né? Aqui, o pessoal que está aqui na sala, tem muitos consultores aí de uma caminhada boa já, né? Só que eu queria te desafiar, sabe? Eu queria que você fosse além, porque eu falo que quando a gente é criança, a gente sonha muito, né? E aí você vai crescendo, alguns sonhos permanecem, e é lógico que a gente tem que desengavetar alguns sonhos ali que vão morrendo pelo caminho, e ao mesmo tempo, né, passando ali por esse processo, eu queria que vocês pensassem, e quem tiver com papel, uma caneta aí para anotar, não precisa fazer agora, é só para vocês anotarem os tópicos para fazer depois em casa, antes de dormir, ou ir refletindo nisso, e aí amanhã, ao acordar, vocês escrevem tudo, sabe? Analisa, volta para dentro, se entende o que você quer, sabe? Então, assim, ó, anota aí o que vocês vão fazer. Vocês vão parar para falar assim, o que me move hoje? Qual que é o meu sonho de hoje? E aí, antes disso, eu quero que vocês coloquem qual era o meu sonho de criança. A Juliane, o que eu sonhava quando eu era criança? Quais eram os meus sonhos quando eu era criança? Pode ser que eu carreguei eles ou não ao longo da minha vida. E quando eu era adolescente, quais eram os meus sonhos da adolescência? E os meus sonhos de 5 anos atrás, de 2 anos atrás. Por que eu estou falando isso? Porque eu sempre falo para vocês que a gente não pode deixar os nossos sonhos morrerem por conta das circunstâncias, sabe? Que às vezes está difícil, está em crise, e aí você começa a achar que você não é capaz, e você começa a engavetar os sonhos. Mas também, por outro lado, com o passar do tempo, vocês entendem que a gente vai amadurecendo? Então, a Juliane de hoje, de 28 anos agora, não é a Juliane que tinha 15 anos, uma adolescente, não é a Juliane que tinha 5 anos, que sonhava outros sonhos. Então, eu vou amadurecendo no processo, só que o que acontece aí? Às vezes, quando eu não volto para dentro, peraí, hoje, o que a Juliane de hoje quer? Às vezes, eu começo a carregar sonhos de lá atrás que hoje não fazem nenhum sentido para mim.
Ou, às vezes, eu comecei a escutar os outros e comecei a colocar uma expectativa do outro sobre a minha vida. Então, às vezes era um sonho de alguém da minha família, algum amigo, e eu falei, cara, eu vou fazer isso porque eu quero deixar essa pessoa feliz. Mas hoje, olhando para hoje, para minha vida hoje, para minha mentalidade hoje, isso não faz sentido nenhum. Ou às vezes, agora na época de rede social, a gente fica olhando um monte de vidas aí, né, de todo mundo. E aí você começa a achar, cara, se eu realizar isso, eu acho que eu vou ser feliz também. Só que você começa a seguir um sonho que não é seu e você acha que se realizar aquilo, tá bom, você vai ficar feliz, você vai ficar satisfeito. Só que o problema é que se eu não me conheço e entendo quais são os meus sonhos de Juliane, Juliane, não de outra pessoa, não de Juliane criança, não de Juliane adolescente, hoje, depois de pandemia, depois de amadurecimento, depois de tudo isso aí, depois de tudo que a gente vai refletindo ao longo da vida, o que é importante para mim hoje? Então, por que eu tô querendo que vocês reflitam sobre isso? Porque se eu tiver colocado, não adianta nada eu fazer um quadro dos sonhos todo bonito ali, olhando para ele todo dia, sendo que aquilo não me move. E aí eu fico sem entender por que eu não consigo alcançar os meus objetivos, mas eu coloquei um sonho que nem é meu. Então, para que eu tenha a força propulsora para eu chegar realmente ali naquela minha meta, esse sonho tem que ser verdadeiramente meu. Coloca no chat aí se está fazendo sentido. E aí, você pega, por exemplo, 2 anos atrás, não tinha pandemia. Então, a gente amadureceu muito nesse processo. Então, por exemplo, uma mulher que não era mãe, hoje, se hoje ela é mãe, né? 2 anos atrás ela não era mãe, mas ela tinha um pensamento totalmente diferente. Hoje ela pensa nela, mas ela também pensa no filho dela. Então, será que eu tenho os mesmos sonhos? Alguma coisa mudou ali. Pode ser que eu potencializei o sonho, pode ser que eu falei, cara, isso não faz sentido para mim hoje. Não é isso que eu quero. Então, você começa a analisar isso aí e você começa a ganhar a força que você realmente deveria para realizar. Então, eu preciso anotar tudo isso aí. E aí, quando eu vou falar, isso é importante não só conhecer os meus sonhos, eu preciso saber disso porque, por exemplo, igual você pega agora, às vezes a pessoa ela tinha um sonho de, sabe, tirar aquele ano sabatino e viajar o mundo e tudo mais. Às vezes, depois da pandemia, depois desses 2 anos aí, ela falou, cara, não é isso que eu quero construir uma mansão. Ó, a Thalitinha tá aí, ó, ela teve filho agora. Muda totalmente, né, amiga? Mudam as prioridades, você amadurece. Então, assim, é muito diferente. Então, às vezes, se eu tinha um sonho de fazer um ano sabatino e viajar o mundo, pode ser que agora eu quero construir uma casa e proporcionar experiências para minha família sabe, você vai mudando os sonhos. Então, reflita hoje, o que é importante para mim. Então, essa é a tarefinha aí de vocês, tá bom? E aí, o que acontece? Quando eu falo de sonho, que eu estava falando de você avaliar isso também, na hora de apresentar um plano, porque às vezes o seu sonho é muito grande, mas talvez, gente, pare e reflita na realidade do Brasil. Milhões de brasileiros, o sonho deles não é viajar o mundo, é às vezes consumir produtos de cuidado básico, de higiene básica, um sabonete, um desodorante, às vezes um creme de leite, um molho de tomate, sabe? Então, assim, geralmente os sonhos das pessoas estão associados às necessidades dela. Então, quando eu entendo isso, eu paro de colocar uma régua no sonho das pessoas. Então, eu sento com ela, olho nos olhos, converso com ela e entendo qual é a real motivação dela. É como se fosse um botãozinho, sabe? Cada um tem um botão. E aí, na hora que eu aperto no botão certo, a pessoa começa a se mover. Por quê? Eu bati na tecla certa, eu bati no que realmente a pessoa queria. E eu falei, essa semana agora, eu postei um vídeo sobre isso no Instagram, falando sobre o nosso passado, né? Sobre essa questão aí de você ter um passado ali e você falar, cara, será que eu mereço? Será que eu posso? Será que eu sou capaz? E eu queria te falar que não importa o seu passado. O que importa é quem você decide ser agora. Agora, quem a Juliane decide ser hoje? O Tony Robbins fala muito bem disso. Se hoje eu decido adotar valores diferentes para minha vida, por exemplo, eu era extremamente tímida. E para mim ainda é um desafio estar aqui falando. É um desafio, eu tremo na base, mas eu fui rompendo essa barreira e isso hoje não me impede mais de fazer o que eu tenho que fazer. Então, você tem a capacidade de hoje falar assim, olha, essa Juliane não me pertence mais.
Eu tenho o poder de abandonar toda a timidez, de largar toda a timidez. Se eu decidir, é lógico que não vai ser da noite para o dia, você tem que estudar, você tem que se capacitar, você tem que fazer o que tem que ser feito para que você desenvolva as competências para as características que você quer. Mas é você que decide hoje ser uma pessoa diferente. Então, você pode colocar, você pode escolher os valores novos, a partir dos valores novos que você vai viver, e tomar posse disso. É como se fosse um rótulo, sabe? Você vai se rotulando como corajosa, né? Mais coragem, boa comunicadora, disciplinada, focada. Então, quando eu começo a mudar isso aí, eu falo, cara, eu posso ser muito mais. Não importa o que eu fui lá atrás. O que importa é a minha decisão de hoje. Quando eu entendo isso, eu rompo ali aquele comportamento que estava me prejudicando. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que, olha, a Juliane aqui, ela é uma identidade. Quem eu sou? Juliane. E aí eu começo a separar a Juliane, identidade, do meu comportamento. E aí eu entendo que o comportamento, eu não preciso morrer com ele. Quando eu falo assim, eu sou assim, a Gabriela, eu sou assim, nasci assim, eu vou morrer assim. Isso é a coisa que mais mata os nossos sonhos, mais destrói o nosso destino e os nossos relacionamentos. Você vira para o seu esposo, que você está brigando o tempo inteiro, você fala, mas eu sou assim e ele também, e a gente vai ficar a vida inteira brigando, entende? Então você destrói toda uma possibilidade de viver uma vida verdadeiramente abundante, porque você se rotulou como uma pessoa assim, como uma pessoa nervosa, ansiosa, indisciplinada, que não tem foco. E aí você começa a fazer o quê? Se eu sou assim, eu começo a reproduzir esses padrões através das minhas atitudes diárias. Então, eu preciso me rotular com as novas características que eu quero ser, sabe? E aí sim, eu começo a construir o meu futuro, o meu destino de acordo com o que eu quero, né? Eu consigo ser a dona do meu destino. E eu acho muito legal uma história, não sei se vocês conhecem o Tommy Lasorda, que era um treinador do time de beisebol do Los Angeles Dodgers. Ele viu o cara, como é que ele chama, gente? Orel Hershiser, gente, é um nome em inglês. E aí, esse cara, o Orel, era um cara magricelo, era um cara tímido, só que o Lasorda, ele conseguiu identificar que ele teria a capacidade de ser um dos maiores jogadores ali. E ele estava na segunda divisão. Só que ele percebeu que quando o Orel arremessava a bola, ele tinha uma precisão e uma força muito grande. E ele falou, nossa, esse cara aqui, ele tem talento. Se eu colocar expectativa nele, se eu treinar ele da forma correta, ele pode ser um dos maiores. Ele pode ser um dos maiores nomes. E aí, o que ele fez? Ele mudou totalmente a perspectiva e a identidade do Orel. O que ele fez? Ele começou a chamar o Orel de Bulldog. E aí, aos poucos, a atitude dele foi mudando. E aí, ele se tornou um dos competidores mais obstinados da primeira divisão do time dos Dodgers. Então assim, é muito louco isso, quando você pensa que você pode se transformar. E lógico que é um processo, só que também é uma decisão e uma escolha nossa diária. Se eu entendo isso, eu paro de culpar o universo, de culpar todo mundo pelos meus fracassos, pela minha falta de resultado, e entendo que o que depende está em mim, está aqui dentro, e eu preciso mudar, eu preciso transformar isso aí. E às vezes a gente escuta assim, Júlia, principalmente no multinível, né? eu prefiro ser emocionado e ignorante do que ser apático e inteligente. E pode ser que sim, né? Pode ser ver muita gente no multinível que é explosivo e tudo, e só ali naquela energia ele consegue cadastrar as pessoas e tudo mais. Só que por que não ser os dois? Se eu entendo que esse é um negócio, eu preciso me tornar uma profissional, por que não? Eu não posso escolher ser uma pessoa que fala com energia, né? Ser energética ali, passar brilho no olho na hora que eu tô falando com as pessoas e também ser inteligente no sentido de eu tô me capacitando e desenvolvendo as competências necessárias para fazer esse negócio da maneira correta. O que está faltando? O que eu preciso fazer? Eu preciso ser uma boa comunicadora? Então eu vou estudar, eu vou ler livro, todas as oportunidades que eu tiver de falar com o público, falar com alguém, falar com uma pessoa, duas pessoas, eu vou falar. Porque eu entendo que se eu quero ser grande, eu preciso desenvolver as habilidades necessárias para eu chegar lá. Entende? Então, tá, eu identifiquei o meu ponto de chegada, então eu vou fazendo um retrocesso ali, sabe? E eu vou fracionando as metas para que eu chegue ali. Então,
Se eu preciso, por exemplo, eu preciso recrutar muito, eu preciso desenvolver a habilidade de venda, então eu vou desenvolvendo essas habilidades. E aí, quando você fala assim, eu prefiro ser energético, né? Perdão, eu preciso ser empolgado, emocionado do que ser inteligente, aí eu te pergunto, né? Imagina que você está precisando de uma cirurgia e você entra no hospital e aí o médico, você conhece o médico lá e o médico vira para você e fala assim, nossa, Julie, eu estou muito empolgado, eu estou muito emocionado por fazer essa cirurgia. Eu quase não dormi direito pensando nessa cirurgia que eu ia fazer em você hoje. Aí você fala assim, nossa, doutor, que legal, né? Muito obrigada por preocupar comigo e tudo. Mas quanto tempo que tem que se eu faço essa cirurgia, que se eu faço esse tipo de procedimento? E aí ele vira para você e fala assim, eu nunca estudei sobre isso, eu nunca pratiquei e eu nunca fiz em ninguém. Mas fica tranquilo, porque eu tô muito emocionado por fazer essa cirurgia. Não tem ninguém no mundo que está mais emocionado do que eu. O que você se sentiria? Então não adianta eu fazer esse negócio só com emoção, eu preciso de conhecimento. A mesma coisa, por exemplo, eu sou dentista, né? Eu formei em 2015, eu acho. Então, só que tem coisas que eu não tenho competência, quando eu falo competência, é a habilidade necessária de fazer o que precisa ser feito. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer um preenchimento no lábio, o dentista pode fazer isso? Total, de fazer o preenchimento no lábio, a aplicação de botox, tudo mais. Só que o dentista, ele tem que fazer um curso específico para isso. Então, se eu for inventar de aplicar um ácido hialurônico no meu lábio de algum paciente, eu não sei onde que eu tenho que anestesiar, quais são os pontos que eu tenho que anestesiar, se eu vou usar uma agulha ou se eu vou usar uma cânula, sabe? Qual é a diferença de uma para outra, que a cânula tem menos chance de de ficar roxinho, né? Para vocês entenderem aqui. Então, assim, posso fazer? Teoricamente, eu sou capaz? Sou, só que eu preciso desenvolver a competência, eu preciso desenvolver as habilidades para que eu faça esse trabalho bem feito, né, sem risco nenhum e tudo mais. Então, eu preciso de aliar o conhecimento, aliar a energia e conhecimento, porque senão ninguém vai acreditar em mim, né? E aí o médico, se você for pensar, o médico, ele fica ali uma década estudando para aquilo, né, para ganhar muito conhecimento, para fazer especialização. Eu, por exemplo, como dentista, fiquei 5 anos ali na faculdade. Se eu quisesse me tornar uma dentista ali, me capacitar mais, né, e tudo mais, eu teria que gastar mais uns bons anos de especialização. Então, fora os gastos, que são muito grandes, né? E aí, quando você pensa no multinível, o gasto é ridículo, né, irrisório. O gasto com conhecimento. E aí chega a pessoa, né? Ela estuda tanto assim no mercado de trabalho e quando ela chega no multinível, ela não quer estudar nem um mês. Então não adianta eu fazer o menor esforço e exigir um resultado máximo. Não é justo e o universo não vai te permitir que isso aconteça. Não adianta fazer um esforço mínimo e querer um resultado ali muito grande. Então, e a gente está careca de saber que se eu quero me tornar um especialista em algo, eu preciso ali dedicar 10 mil horas para que eu seja um esperto ali naquela área, né? Dá uma média de 4 horas e 7 anos ali fazendo aquela coisa. Só que no multinível, o multinível é muito flexível, né? Eu consigo fazer em tempo parcial e eu consigo ganhar dinheiro nesse processo, né? E aí, o que acontece? Quando eu começo a estudar sobre isso, as pessoas começam a perceber a mudança no meu foco e começam a perceber o meu compromisso com a excelência. E o que acontece? As pessoas começam a se inspirar em mim, né? E esse nosso negócio é um negócio muito disso, de inspiração. Nossa, eu vou entrar no negócio... Porque é lógico que pesa muito a empresa, né? A empresa é muito boa e a gente sabe disso. Mas pesa muito também a pessoa com quem eu vou me cadastrar, né? Se é uma pessoa de confiança, que eu sinto confiança nela, eu sinto que ela tem um conhecimento para me agregar ali, para fazer com que eu evolua ali no processo, na jornada. E aí eu queria que vocês pensassem, né? A gente tem a gente, né? Mesmo quando a gente é adulto, a gente tem a mania de querer fazer só o que a gente gosta. O que a gente não gosta, a gente vai adiando. Vocês concordam comigo que é assim? Às vezes o que a gente não gosta, a gente vai adiando até não ter jeito mais.
E aí eu queria que vocês pensassem, porque olha só, se eu faço só as coisas que eu gosto, isso vai me expor a ter somente resultados medíocres. Então, às vezes, o que está faltando ali para mim é fazer exatamente aquilo que eu não gosto, sabe? Então, pensa aqui, ó, vamos pensar. A gente vai fazer um exercício agora e a gente vai fazer um gostômetro. Eu sei que essa palavra não existe, viu? Mas a gente vai fazer um gostômetro, sabe? De coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. Então, imagina aí uma linha reta, tá bom? Como se fosse uma régua, sabe? Na época da escola que a gente fazia uma linha e aí a gente dividia ela no meio zero e aí do lado direito positivo, do lado esquerdo negativo. Lembra? Então, do lado direito, vocês vão colocar na vida, né? O que vocês gostam de fazer e do lado esquerdo que vocês não gostam. Então, por exemplo, às vezes você vira para mim e fala assim: ai, Júlia, mas eu não gosto de fazer atividade física. Aí aqui na régua, deixa eu ver se tem uma régua aqui. Ó, finge que aqui o meio da régua é o zero, aqui positivo e aqui negativo, né? Aí aqui eu não gosto de fazer atividade física, aí aqui tá -6, tá bom? Aí que tem do outro lado? Ai, mas eu gosto de me sentir bem, eu gosto de olhar no espelho e me sentir bem. E aqui tá +20. Então, o que tá pesando mais? Eu gosto de me sentir bem. Então, quando eu penso nisso, eu falo, nossa, cara, eu vou fazer o que tem que ser feito. Porque eu prefiro esse resultado aqui. Ele me gera uma emoção muito melhor, né? Ah, Júlia, eu não gosto de comer bem, eu gosto de comer só besteira. Só que eu também não gosto de olhar no espelho e me sentir um pouquinho acima do peso, ou às vezes me sentir ali inchado, ou com refluxo, com dor de cabeça e tudo mais. E aí você começa a pesar o que é importante para você nesse gostômetro, né? O que eu prefiro? Fazer o que eu não gosto, ali que não pesa tanto, ou fazer o que talvez eu não gosto muito, mas vai me dar um resultado muito maior ali, né? E aí, trazendo para o multinível, eu não gosto de vender. Ok, aí aqui tá -10. Aí, mas eu gosto muito de ganhar dinheiro, de fazer um dinheiro a mais ali para eu ir no restaurante, para comprar uma roupa para mim, e aqui tá +30. Então, qual que tá pesando mais? E às vezes a gente não pensa nisso, e aí você fica só focado aqui no que você não gosta, e você não realiza o que te dá mais prazer ali. Então, você está acomodado ali na dor, mas o que ia te gerar aqui teria um impacto muito melhor, muito mais positivo, né? E por que eu não faço o que eu não gosto? A tendência é de eu associar, não é a ação ali em si, mas o sentimento. Então, às vezes, não é porque eu não gosto de vender, é porque o sentimento que a venda me gera me trava. Então, não é a ação em si. Eu não tenho problema em mostrar o produto. Às vezes eu gosto, eu amo ali de mostrar um produto. Só que o que me trava e me faz não gostar de vender? Ai, as pessoas vão achar que eu tô precisando de ajuda e porque eu escolhi vender ali, foi a minha última opção. Ou porque eu não gosto de cobrar das pessoas. Ou, a sensação, e aí é aí que tá. Não é a ação em si que você não gosta de ser rejeitado. Então, você tem medo de mostrar ali o produto ou a oportunidade, a pessoa te falar um não. E aí você vai, esse sentimento, como você não se adaptou ali, não amadureceu nesse processo, você vai começar a achar que aquilo ali é horrível. E aí você não faz. E aí, no gostômetro ali, a recompensa do lado de cá seria muito maior. Entende? Então, eu não gosto aqui, volta aqui tudo pro lado negativo aqui. Aí aqui eu não gosto de vender, tá -10. Mas eu não gosto de ter dívidas. Aí aqui tá -50. Então, o que tá pesando mais? Eu não gosto de ter dívida, então eu vou vender, mesmo não gostando, para pagar minhas dívidas. Então, você começa a raciocinar nisso aí, você fala, cara, não é tão difícil assim, não vai ser tão doloroso assim. Doloroso vai ser continuar no lugar que eu tô. Então, quando eu faço o que a maioria, e geralmente a maioria não vai estar disposta a fazer, isso pode até estar, mas na consistência ali de fazer todos os dias não tá, né? Então, quando eu estou disposta a fazer o que a maioria não come, o que a maioria não colhe, eu vou começar a ter o estilo de vida que a maioria não tem. Então, eu preciso pensar nisso aí e ir ajustando o meu gostômetro. E quando eu penso ali, Júlia, como é que é esse processo de crescimento, de amadurecimento, de aprendizagem no multinível? Aí você traz para qualquer negócio, tá bom? Qualquer negócio, qualquer coisa que você for começar a aprender ali. E qual que é a nossa tendência? A minha tendência
como ser humano, quando eu começo algo, é de ter uma expectativa errada, de achar que, sabe, imagina um gráfico, né? E aí, nesse gráfico, quando você começa algo, você acha que vai ter um crescimento linear ali, um movimento ascendente assim, verdade? Você vai fazer essa reta aqui como se fosse um foguete. Vai subir ali, não vai cair nunca mais, vai embora. E isso não é assim, né? A vida tem adversidades, tem desafios. Quando eu começo, e aí, na verdade, esse gráfico aqui é como se fosse, sabe quando um passarinho está aprendendo a voar? E aí ele começa a voar, ele não vai fazer isso aqui, ó. Ele não vai voar e pronto, nunca mais vai cair, não. Ele vai fazer, é como se fosse isso aqui, ó. Ele vai fazer algumas voltas, vai cair no chão, vai pegar impulso de novo, vai voar, e é assim em tudo que a gente vai aprender de novo. É um processo, é uma caminhada de cair, levanta, de erro, de acerto, e a vida é assim. Então, eu preciso trazer isso para o negócio também, porque quando eu entendo isso, eu paro de criar expectativa errada e paro de me frustrar, entende? Eu coloco uma expectativa certa ali e falo, cara, não é o momento ainda, eu estou plantando, vai vir a colheita. Mas calma, é normal cair, é normal errar, tá tudo certo, eu só não posso parar, eu só não posso desistir. E aí são 4 fases ali. Quando eu começo o negócio, são 4 fases de consistência. Quando eu começo aqui na Renaudet, ou em qualquer outro negócio de empreendedorismo, que eu aí trazendo para o multinível, tá? Qualquer empresa de multinível. Quando eu começo a fazer, pela natureza do negócio, né? Eu não tenho obrigação de fazer. Eu, Juliane, se eu quiser acordar hoje e não fazer nada, não tem, você entende que não tem um chefe para falar assim, Ju, você tem que acordar 8 horas, você tem que parar de trabalhar 6 horas. Não tem isso. Então, pela não obrigatoriedade do trabalho, você faz, entre aspas, né? Você faz se você quiser, porque não tem ninguém te mandando. Como que acontece esse gráfico aí desse crescimento aí, dessa consistência? Quando você começa, tem uma alteração ali nas emoções, né? Vamos supor, a gente é ser humano, então todos os dias, às vezes eu acordo meio mal, meio desanimado, meio estressado, às vezes eu acordo muito animado, muito feliz. Então, é normal do ser humano ter essas oscilações no humor e tudo mais, né? Oscilação hormonal, emocional. E aí, quando você entra no multinível, né? Aí tá a emoção oscilando ali. Aí, o que acontece? Como não tem a obrigatoriedade, a sua ação também oscila da mesma forma que suas emoções. Aí, se você pega um emprego, ou se você tem um negócio tradicional que você tem que abrir as portas dele, abrir as portas do negócio, que você é obrigado a estar ali todos os dias e cumprir horas, senão às vezes você é demitido, aí o que acontece? As emoções, elas estão assim oscilando, só que a sua ação, ela é em linha reta, ela é constante. Porque se você chegar atrasado, você é demitido. Se você não faz o que tem que fazer, você é demitido. Então, você tem uma tendência em agir ali de forma constante, né? Persistente ali. E aí, voltando para o multinível, comecei, estou oscilando, o que eu tenho que fazer? Qual que é a forma de eu conseguir controlar o emocional e conseguir fazer o mais reto possível as ações, né? Que as ações sejam o mais consistentes possível. Eu preciso estar concentradíssimo no sistema, eu preciso estar em todos os treinamentos que eu puder, eu preciso escutar áudio, eu preciso me capacitar e me melhorar como pessoa e para o meu negócio, entendendo de produto, entendendo da empresa, porque a partir desse momento que eu entendo o que eu estou fazendo, eu começo a ganhar inteligência emocional, maturidade emocional para lidar com os desafios que vão vir, que virão, né? Tudo na nossa vida, né? Em tudo tem adversidade. E aí, a emoção que estava assim, e a ação também, a emoção continua, né? Porque a gente é normal, só que a ação, ela começa a ser mais consistente. E o que mudou aqui, Julie? As circunstâncias mudaram? Não, você mudou. Você ficou mais maduro para aguentar as porradas da vida, entende? Você ficou mais maduro. E aí, com o passar do tempo, né, eu vou atuando, vou praticando, vou tendo mais conhecimento, a ação, ela começa a ser um pouquinho mais constante. Então, é isso que a gente precisa buscar, se desenvolver ao máximo para que a gente não fique nessa roda, sabe,
a montanha-russa de emoções. E quando a gente pensa, por exemplo, qual é o motivo que as pessoas entram no multinível? Qual é o motivo que elas começam a empreender? O motivo geralmente é emocional, né? Elas entram por desespero, porque elas estão ali cheias de conta para pagar, ou elas entram por excitação, porque quem apresentou para elas, né, conseguiu passar toda a energia, a visão do negócio, ou às vezes por esperança ali de um futuro melhor e tudo mais, né? Então ela entra ali, é uma decisão emocional. Então eu preciso controlar isso aí, porque se eu não controlo essa montanha russa aí de emoções, isso vai me gerar frustração e cansaço. Eu vou acordar todos os dias e vou falar assim, ai, que saco, não vou apresentar o plano não, ou não vou demonstrar produto não, porque eu vou ganhar ou não. E aí você começa a ficar extremamente negativo, porque você não entende os números do negócio. Então eu preciso entender isso aí, entender que o sucesso vem quando a emoção vai embora. Não é que ela vai embora, não tem como, né? A gente é ser humano, a gente não é um robô. Só que eu consigo controlar isso aí, por quê? A emoção, ela gera dor. E aí, tudo que gera dor, tudo que gera incômodo, o que acontece com a minha mente? O meu instinto ali é de me defender da dor. Eu não quero sentir dor, concorda comigo? Ninguém quer sentir dor. Então, o meu instinto de defesa, ele fica ligado ali. E aí, para eu não sofrer, se eu mostrar ali um plano e eu escutar um não, eu vou sentir um sentimento muito ruim de rejeição. Então, eu não vou apresentar. E aí você começa a adiar. E é aí que eu preciso ter um porquê muito forte, entender por que eu estou realmente fazendo isso, mudar o meu mindset e ter uma mentalidade empreendedora para que eu consiga realizar tudo o que eu preciso realizar. Então, eu preciso, aos pouquinhos, me libertar desse medo do não que me trava, né? Sair dessa montanha-russa, reprogramar minha mente e entender que fracasso e sucesso estão aqui, ó. É como se fosse uma moeda, sabe? É o mesmo, é a mesma coisa, é uma moeda só que são lados diferentes. Só que para eu ter sucesso, eu preciso fracassar também, porque eu não sou perfeita, eu sou um ser humano. Então, nessa jornada, eu vou mais fracassar, na verdade, do que ter sucesso. Entende? Só que os números que eu fizer ali, eles vão me levar a um resultado muito maior. Só que eu preciso ter essa consistência. Eu preciso celebrar os meus nãos. Por quê? Quando eu entendo isso, eu falo, cara, se eu tô ganhando não, é porque eu tô em atividade, é porque eu tô fazendo, eu tô em ação. Entende? Se eu não estivesse fazendo nada, eu não ia estar ganhando não. As pessoas não iam estar dizendo não. E aí eu preciso me tornar uma esponja ali para todo o treinamento, todas as coisas que tiver ali que eu puder aprender, sistema de treinamento presencial, online, livro que eu li, vou anotando, vou vendo, cara, isso aqui eu posso colocar no meu negócio. Assistir um treinamento, cara, eu preciso pegar 5 dicas ali que eu preciso colocar essa semana hoje. O que eu posso colocar em prática para que eu tenha um resultado maior? E aí eu vou anotando isso aí como se fosse uma esponjinha mesmo. E aí parar com esse medo bobo de rejeição, porque quando eu entendo que o negócio é muito grande, e eu entendo também que as pessoas elas não têm a obrigação de querer a mesma coisa que eu. Então, às vezes, a pessoa não quer fazer o negócio, tá tudo bem. Não é todo mundo que vai fazer mesmo. E aí eu começo a entender, eu começo a separar ali, eu estou mostrando a oportunidade ou o produto, e a pessoa ela tem total direito de não querer. Mas eu preciso desassociar isso aí, a pessoa não está me rejeitando, ela está rejeitando a oportunidade ou o produto, porque talvez não foi. Ela viu ali e falou, não é para mim. Tá tudo bem, sabe? E aí quando eu tiro esse vínculo aí do não com a rejeição, eu começo a ser mais leve, então eu controlo a minha frustração. Na hora que o prospecto me fala, não, eu não vou ficar com sarcasmo, com ironia, em tom arrogante, como assim? Você não entendeu? Você é burro? Sabe? Aquela atitude ali de ofendido e que não consegue aceitar um não. Então, eu preciso entender isso, e até porque o não, ele pode se converter em sim, ao longo da jornada, ao longo do processo. E, assim, todos nós sentimos medo, né? Se eu for pegar, por exemplo, eu vou fazer sei lá, esse final de semana eu vou fazer uma trilha, e aí, de repente, nessa trilha, eu encontro com uma serpente, eu toco com uma serpente ali. E aí é normal que eu sinta medo, só que também eu desperto medo nessa serpente também. E aí, quando eu entendo isso, eu falo, cara, eu tenho medo de apresentar o plano, eu tenho medo de vender, eu tenho medo de rejeição, tenho medo de escutar o não. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter empatia ali com quem eu estou apresentando o negócio, porque quem está do outro lado também tem seus medos. Ele tem medo de começar um negócio novo, ele tem medo de ver uma oportunidade ali, de deixar passar, sabe? Ele tem medo de escutar crítica por começar algo novo. Então, eu preciso entender isso, entender que o medo não é para me paralisar. O medo é um recurso que a natureza nos presenteia,
para que eu explore todo o meu potencial, para que eu estique toda a minha capacidade e ultrapasse isso aí, né? Tem um conto que fala que uma peste estava passando ali por um povoado e aí perguntaram para ela onde que ela estava indo. E aí ela falou assim, eu estou indo ali naquele povoado ali do lado para matar 10.000 pessoas. E de fato isso aconteceu. A peste, ela matou 1.000 pessoas e os outros 9.000 morreram de medo. Então, às vezes, o medo ele é muito mais imaginário. Eu fico imaginando, remoendo. Às vezes é uma coisa que nunca vai acontecer. Só que eu fico imaginando ali, e aí eu travo. Eu não faço nada do que precisa ser feito. Então, eu preciso desvincular isso e falar, cara, eu tenho um medinho de falar em público, tenho, mas isso aí vai ser o passo a mais. Essa comunicação aí que eu preciso melhorar vai ser um passo a mais ali que as pessoas vão começar a me ver como referência no negócio, sabe? Então, eu vou trabalhando isso aí. E aí, olha só, vamos pensar em negócio. Quando você pensa, por exemplo, no McDonald's, né? Ele tem um produto de alto giro, que é um produto mais baratinho, e ele tem um negócio muito grande ali por trás, né? Você pega o hambúrguer, é o produto de alto giro, mas o negócio grande ali por trás é o aluguel do imóvel ali, né? Então, ele tem um negócio muito grande ali por trás. Aí você pega a concessionária, ela tem um negócio muito grande que é a venda do carro, mas ela precisa de produtos de alto giro ali para ela se manter. Calma que vocês vão entender por que eu tô falando isso. E aí ela vende as peças dos carros, porque ela precisa vender um produto mais barato ali também no dia a dia. E aí você pega a Casas Bahia, que vende eletrodoméstico e tudo mais. E aí ela tem um produto ali que gera muito dinheiro também, que são os financiamentos. A pessoa, ela divide ali em 24 vezes, sei lá, as coisas que ela compra ali, e aí as Casas Bahias, ela lucra muito ali no financiamento desses eletrodomésticos. Então, é um grande negócio ali, porque quando você parcela ali em 24 vezes, ela consegue lucrar ali com um juro altíssimo, né? E aí, trazendo para o nosso negócio multinível, a Rinode, a gente tem os 3 produtos, né? A gente tem um produto de alto giro, a gente tem um produto de custo médio, né? E a gente tem a oportunidade de marketing, que é a renda residual, que é a renda exponencial ali e de longo prazo, com a construção de equipe, né? Com a construção de um canal de distribuição dos meus produtos e da mercadoria da empresa. E aí, o que acontece? A maioria das pessoas, quando entra nesse negócio, elas não começam ali com produto de alto giro, elas querem ali ir para a parte C, né? Que é o marketing ali. E não tem problema você conciliar os dois, o problema é quando você quer só cadastrar pessoas, e a gente vai conversar muito sobre isso daqui a pouco. E aí eu preciso entender que a construção de equipe é a última parte do resultado. Não quer dizer que é a última coisa que você vai fazer, mas é a última parte do resultado, né? Eu preciso entender que o multinível, ele possibilita, sim, a construção de equipe, né? Ela possibilita, sim, uma geração de renda residual, só que a longo prazo, né? Ao longo do tempo. Então, eu preciso entender que o plano de compensação, né? O plano de crescimento da Rinode não é uma solução rápida para um problema financeiro, né? Então, quando eu entendo isso, eu falo, cara, tudo bem, eu quero construir equipe, mas isso vai ser, olha, um processo. Vai ser ao longo do caminho, ao longo da jornada. Eu estou começando agora, me urge fazer dinheiro, eu preciso de dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar a venda. Só para vocês entenderem aqui, ó, a essência do multinível, se for pegar nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que trabalham com multinível lá são pessoas que já são bem de vida e já trabalham com alguma outra coisa, então elas não precisam de multinível para se manter. Então, se você vê o pessoal de lá, elas vão te vender a ideia de que só consuma produto e só cadastre pessoas, né? Consuma produto e chame os seus amigos para consumir esses produtos também, você constrói uma rede. Só que Brasil é um país subdesenvolvido. Eu não consigo começar o negócio assim, a maioria da população, quando vê essa oportunidade, lembra que eu falei, ou entra por desespero, ou por esperança, entra por emoção ali, por um resultado que ela tem urgência de ter. Então, a maioria das pessoas, elas entram para fazer dinheiro rápido. Então, eu preciso sim vender essa ideia, essa visão grandiosa de construção de equipe, de renda residual, de crescimento exponencial, só que eu preciso fazer com que essa pessoa entenda que o que vai pagar as contas dela agora
são as vendas. Entende? Então, quando eu entendo isso, eu paro de colocar a expectativa errada e fico igual um desesperado apresentando o plano e querendo que as pessoas entrem a qualquer custo, sabe? Então, quando você começa a vender ali, principalmente os produtos de alto giro, que você pega ali uma luva de silicone, produto de maquiagem ali, aqueles itens mais básicos, gel dental, hot gel, creme para os pés, esses produtos de alto giro, mas com valor ali abaixo de R$ 50, você consegue pagar o seu cafezinho ali com o seu prospecto, você consegue pagar o evento que vai ter ali do dia 11 em Montes Claros, você consegue pagar ali com o fluxo de dinheiro que está entrando com as vendas. Então, quando eu entendo isso, eu começo a tirar o peso ali de construção de rede e começo a entender que eu vou construir sim uma coisa muito grande, só que isso demanda um tempo. Só que até lá eu preciso de dinheiro para me manter, para pagar minhas contas, então eu vou vender. Ai, gente, não gosto de vender? Lembra do gostômetro, não gosto de vender, -5, mas aí eu não gosto de não ter dinheiro, tá -10, -20, então eu vou fazer mesmo não gostando. E você vai ver que quando você começa a fazer e começa a ganhar dinheiro, você vai ver que você fica leve quanto a isso, você vai começar a gostar, né? Porque quando você tem resultado, você fica satisfeito e as pessoas também começam a ver que você está tendo resultado. Então, isso aí é muito incrível, conseguir ter esse combustível aí para que eu cresça no negócio. É como se fosse, ó, pensa num pé de alface e num pé de maçã, né? Eu planto um pé de alface ali, plantei, e aí eu colhi ele, acabou, eu preciso plantar de novo. Então, é como se fosse as vendas, né? Vendi, ganhei o dinheiro, agora para ganhar dinheiro com venda de novo, eu tenho que sair e mostrar de novo. E aí, a construção de equipe é como se fosse um pé de maçã, né? A própria natureza dela vai exigir um crescimento mais lento. Não tem como eu puxar ela e fazer ela crescer mais rápido, né? E fazer ela frutificar mais rápido. Então, demanda um tempo. É a natureza, é o processo ali. Então, quando eu entendo isso, fica mais leve, flui mais, né? Com mais naturalidade. E aí, gente, está fazendo sentido para vocês? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Manda aí no chat. E aí, olha só, entendendo que eu tenho sim, ótimo. Entendendo que eu, Juliane, eu sou uma sócia da empresa Papo de Imperial. Eu recebo, amém. Entendendo que eu sou a dona da minha empresa, né? Eu sou uma parceira da Rinode, eu sou uma sócia da Rinode, então ela fabrica os produtos. Fica com toda essa parte burocrática, mas eu tenho a minha empresa aqui à parte. Então, se eu sou dono do meu negócio, eu tenho que entender que eu sou responsável por tudo fluir ali, por tudo acontecer. Então, imagina, você vai sentar numa cadeira e aí você vai imaginar mais 4 cadeiras aqui na sua frente, né? E aí, as 4 cadeiras, tem 4 de você, né? O mesmo rosto, o mesmo corpo, é você ali, ó, nas 4 cadeiras. E aí, elas estão com uma camisa, cada uma tá com uma camisa com um escrito. Aí, uma tá lá, gerente de vendas, a outra é gerente de expansão, a outra é de gerente de recursos humanos e a outra gerente administrativo. Então, vamos lá para vocês conhecerem essas 4 pessoas que são extremamente importantes para que o seu negócio funcione e rode bonitinho, né? O seu papel como gerente geral, você é dono da empresa, então você é o gerente geral, né? Então, o seu papel é fazer com que todos esses 4 façam o trabalho, né? Então, o gerente de venda, eu preciso dar vazão ali para minha mercadoria. Eu preciso vender. Então, eu preciso usar os produtos, eu preciso entender de benefício, eu preciso, aos pouquinhos, é lógico que são muitos produtos, então, aos pouquinhos, você vai pegando ali, aprendendo sobre isso, né? E aí, eu entendo que vai ser o que vai me fazer manter no negócio. E aí, tá, aí a gente tem o gerente de expansão de rede. O de venda funcionando tudo bonitinho, o expansão de rede, ele consegue funcionar melhor, né? O de vendas, ele preparou o campo ali para ele trabalhar, apresentou os produtos ali para a pessoa conhecer, porque imagina, eu estou convidando a pessoa para um negócio. Tem um perigo muito grande quando eu entro no negócio, cadastrei hoje, e aí eu vou loucamente, né, na energia, e só com boas intenções, falar desse negócio para as pessoas. Só que eu, Juliane, nem usei os produtos, eu não tive experiência com eles, não vendi nada, não tive nenhum resultado com o produto, nada, nem experimentei, não sei nem o gosto do shake, nada. E aí eu corro um sério risco, porque eu só estou com boas intenções, mas na hora que eu vou... Gente, pensa só, o que é um negócio? Fala para mim aí no chat,
Júlio, um negócio é isso. O que significa ter um negócio? Um negócio não é algo que me gera lucro. Então, eu preciso ter lucro. Então, eu preciso começar o negócio e me desenvolvendo ali, usar os produtos, e aí sim, com a minha experiência, mostrar para as pessoas de que é um negócio real. Por isso que a maioria das pessoas saem desse negócio porque elas não tiveram experiência com o produto, elas não tiveram experiência com a empresa, e elas não tiveram essa experiência real, e na hora que ela vai apresentar, e aí ela começa a ganhar não, ela fala, cara, isso aqui não existe não, isso aqui é mentira, não tive resultado nenhum, entende? E aí o terceiro é o gerente administrativo, que é a saúde do negócio ali, para todo o negócio funcionar, eu preciso cuidar muito bem das finanças do negócio. E aí, que é o momento que as pessoas erram muito, que é, por exemplo, virou um mês ali, às vezes ela não tem dinheiro para ativar, mas cadê o dinheiro dos produtos que ela vendeu? Às vezes ela entra com combo top esse mês de novembro, e ela vende tudo, tem um lucro altíssimo ali, e aí no outro mês ela não tem dinheiro para ativar, mas cadê o custo ali dos produtos que ela tinha no mês passado, no mês anterior, sabe? Cadê o fluxo de caixa ali? É o meu negócio, é a mesma coisa de que quando eu monto uma loja de roupa, aí imagina que eu vendi tudo naquela loja ali naquele mês. E aí eu simplesmente gasto o dinheiro do estoque. E aí o que eu vou fazer? Eu não vou abrir a loja no mês que vem? Então eu preciso ter organização para que os custos do meu negócio saiam do mesmo negócio, né? Com venda e tudo mais, eu consiga pagar eventos, eu consiga pagar um livro que eu vou comprar, eu consiga comprar ali os produtos que o meu cliente vai me pedir, então eu preciso ter essa organização. E aí o gerente de recursos humanos, que é a pessoa que vai falar assim, olha, gerente de vendas, olha, gerente de expansão, olha, gerente administrativo, olha, diretor-geral, vocês, todos nós, a gente precisa estar conectado no evento, porque senão a gente não vai ter inteligência emocional, controle emocional ali, não vai saber como agir, como sair dos problemas, como oferecer melhor oportunidade. Então, eu preciso estar conectado nos eventos. E esse é o papel do gerente de recursos humanos, né? Então, para o meu negócio rodar bonitinho, eu preciso fazer esses 4 estarem funcionando da melhor forma possível. Então, a sugestão é 40% ali para expansão, 30% vendas, 20% desenvolvimento pessoal ali, que é o de recursos humanos, e 10% ali no tempo do administrativo. E às vezes fala assim, nossa, Júlia, e quando eu pensar em desistir, né? Eu só lembro daquela frase daqui do Jacob Riis, que ele fala assim, olha, quando nada parece ajudar, eu começo a olhar um cortador de pedra, sabe? E aí eu vejo esse cara, né, metendo o martelo ali na pedra muitas e muitas vezes, e aí deu 1000 marteladas, deu 100 marteladas, e aí nada aconteceu. E aí, na 101, a pedra se racha, ela divide em 2. E aí eu percebo que não foi aquela martelada, foram todas as outras que vieram. Então eu preciso ali estar sempre plantando, porque vai vir, vai acontecer, só que eu preciso entender que eu preciso ser paciente, eu preciso ser perseverante. E outra coisa também que influencia muito eu preciso controlar muito bem o meu vínculo de influência. Sabe? A gente está cansado de escutar que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então eu preciso observar isso aí, porque às vezes a causa de eu não crescer, eu não estou justificando, eu não estou colocando culpados, mas às vezes você está no meio tão negativo que te suga, que te fala assim, ai, mas você não tem nada a ver com isso, ai, mas venda. Nossa, quanto que eu já escutei assim de, ai, Júlia, mas você é dentista, você vai vender perfuminho. Então tem que ter muito cuidado e você pensar, peraí, pensar, né? Não é falar com a pessoa, eu te amo, eu gosto muito de você, mas nesse momento aqui eu quero crescer, eu preciso me priorizar aqui, porque eu preciso de energia máxima para fazer o negócio. Então, quando você chega no ponto de falar, eu tô cansada de estar cansada, eu tô cansada de não ter resultado, eu tô cansada de ter dívida, eu tô cansada de morar num lugar que eu não gosto, de deixar de fazer as coisas que eu gosto, de não ir no restaurante que eu gosto, de não ajudar minha família. E aí, quando você está cansada de estar cansada, você começa a mudar. Você vai querer andar mais rápido, você vai se movimentar de uma forma mais rápida. E pode ser que as pessoas que estavam próximas, elas não vão conseguir te acompanhar, não vão querer mover, sabe? E tá tudo bem, cada um tem sua história, cada um tem seus objetivos, tá bom? Só que aí eu preciso entender que eu não posso deixar isso me abalar, sabe? Eu te amo, tá tudo bem, eu abençoo, e é aquela coisa também, né? Às vezes você fica naquela, nossa, mas é meu amigo de muito tempo. A gente tem que entender que as pessoas, elas vêm e vão por estações, por fases,
ninguém vai ficar com você a vida inteira, ninguém vai te acompanhar a vida inteira. Então, outra tarefinha, escreve aí no papel, coloca assim, olha, se eu sou o resultado das 5 pessoas que eu mais convivo, quem são essas pessoas? Elas estão agregando valor para a minha vida? Elas estão somando? Ou elas estão dividindo? Elas estão me colocando para baixo? Elas estão sugando toda a minha energia, roubando toda a minha energia, sabe? Então, eu preciso ter uma noção disso aí. E, às vezes, as pessoas não vão se sentir confortáveis de continuar com você, porque você sabe qual é a pessoa que você tem que se tornar para chegar lá. Mas tá tudo bem, respeita e segue o processo, sabe? Respeita e segue o processo, mas entenda isso, sabe? Afeta demais as pessoas que a gente convive, então muito cuidado com isso. Às vezes não é uma pessoa que você vai falar, nossa, não vou nem olhar para a cara dela, não é isso. Mas quais são as pessoas que você mais convive, que você mais vê ali na semana, que você mais fala no telefone ou ali no WhatsApp? Cuidado com isso, porque senão pode levar o seu trabalho todo por água abaixo, sabe? E aí tem uma história que eu gosto muito. Tem um homem que quando ele chega lá no céu, né? E São Pedro recebe ele, dá ele seja bem-vindo e tudo mais. Ele falou assim, ó, desfruta daqui, pode desfrutar de tudo isso aqui. Você só não pode entrar naquela porta ali. Ok. Aí passaram alguns dias e aí esse homem percebeu que a porta estava aberta. E ele falou, vou entrar. E aí São Pedro viu que ele entrou, né? Ele entrou na porta e ele viu que tinha um monte de caixa, que tinha milhões de caixas lá dentro. E todas estavam com o nome. E aí ele viu, o que ele foi fazer? Ele foi procurar o nome dele. E aí São Pedro chegou. Aí São Pedro falou, mas o que você está fazendo aqui? Eu não te falei que não era para entrar? Aí ele falou assim, não, mas é porque eu vi uma caixa com o meu nome. E aí ele falou assim, sabe o que tem nessa caixa aí? Com seu nome? Está tudo que você poderia ter tido na Terra e você não teve somente porque você não pediu. Então, amigos, olha só, quantas pessoas, quantas famílias a gente poderia ter ajudado, a gente pode ajudar, a gente poderia ter ajudado e não fez, simplesmente porque a gente não pediu. Sabe? Quantas pessoas, quantas famílias. Então, eu preciso entender, Juliane, e cada uma de vocês, bate no peito assim, ó, e fala, agora é o meu turno. Agora é a minha vez. Esse é o meu momento. Eu vou fazer. E aí você começa a mostrar para o mundo todo o seu potencial, toda a sua capacidade. A gente começa a trabalhar na gente, entender que a gente pode, que só é questão de tempo, mas a gente vai chegar lá. E se há um tempo em que o mundo precisa de você e de mim, esse momento é agora. Sabe? Existem pessoas que estão, assim, desesperadamente precisando do produto que você tem a oferecer, precisando da oportunidade que você tem para mostrar, precisando do seu jeito, o jeito que você comunica, o jeito que você olha para a pessoa, sabe? Tem pessoas que precisam urgentemente disso. Então, eu preciso tomar a decisão. Se eu virasse para você agora e falasse assim, olha, se eu pudesse te garantir que se você fizesse um trabalho bem feito, e nesse trabalho você vai salvar a vida de uma pessoa. Você implementaria? Você colocaria tudo em prática que você tem aprendido no multinível? E por que a gente não faz? Isso eu me incluo, tá bom? Tudo que eu tô falando aqui eu me incluo, porque a gente é ser humano e a gente tá errando e caindo e levantando o tempo inteiro. Mas eu preciso entender que tem gente precisando do que eu tenho a oferecer. Eu não posso me omitir, eu tô me omitindo, isso é uma missão de socorro, né? E aí eu preciso entender também que eu nunca sei quando o negócio vai virar. Por isso que eu preciso continuar plantando. Pessoas conhecem pessoas. Às vezes a pessoa que está ali trabalhando comigo, às vezes ela não vai virar. Mas pessoas conhecem pessoas. Às vezes ela conhece, na rede de contatos dela, ela conhece alguém que é empresário, que tem a mente ali bem trabalhada e tudo mais, e que às vezes vai explodir. É só uma questão ali de eu continuar fazendo o meu trabalho. E, Júlia, olha só, isso aqui é muito importante. Para de mandar mensagem equivocada para você, para os seus prospectos e para as pessoas da sua equipe. Isso eu não estou incluindo, porque às vezes tem alguém que entra no negócio para fazer um a mais ali e ela vai vender muitos outros produtos, vai vender outras marcas, outros cosméticos e tá tudo bem. Só que eu preciso ajustar as minhas expectativas no seguinte: se eu, Juliane, quero ter um resultado muito grande nesse negócio,
eu não posso ficar guardando o catálogo. Às vezes eu trabalhei em outra empresa, né? Antes, eu não posso ficar guardando o catálogo de produto de outra empresa. Eu não posso ficar usando o produto de outra empresa. Eu não posso continuar com as mesmas, né? Usando as mesmas coisas que eu usava na outra empresa. Imagina, é como se eu tivesse um namorado e aí eu continuasse com as cartas do meu ex guardadas em casa. Entende? Então, para de ficar mandando mensagem errada para o seu inconsciente. Se você decidiu fazer esse negócio, queima a ponte. Para de ficar olhando para trás, porque isso não vai te levar a nada. Isso não vai produzir os resultados que você quer. E aí, eu preciso entender também que eu posso converter minutos em momentos. A nossa vida, ela é feita de momentos. Então, eu preciso aumentar esses momentos aí para que eu tenha resultado ali de uma maneira mais expressiva. Então, aumento ele, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, Júlia, mas eu não tenho tempo, né? O prospecto vira para você e fala assim, mas eu não tenho tempo. E aí são dois problemas. O primeiro é que a pessoa, eu não estou falando de todo mundo, às vezes tem uma pessoa que realmente, tem pessoas que realmente são muito produtivas e elas não têm tempo de nada mesmo. Mas isso é a minoria. A maioria tem muito tempo ocioso. Então, primeiro, a pessoa ela não sabe usar o tempo dela de uma maneira que vai fazer com que ela tenha mais resultado. E eu estou sendo incompetente de não mostrar para ela que ela pode sim, que ela tem tempo sim. Então, esse é o meu papel, de mostrar para ela que é um negócio que ela pode começar de forma parcial. E aí, o que acontece? Aí eu vou vendo para essa pessoa que é um negócio que ela pode começar de forma parcial, e aí eu não dou as ferramentas ali e não sugiro para ela o que ela pode fazer. Aí eu começo a falar, olha, essa semana a gente tem 3 reuniões, a gente tem um seminário, a gente tem uma caseira, a gente tem uma demonstração de maquiagem, não sei o quê. E aí, a pessoa que entrou para fazer o negócio parcial, você quer encher ela de atividade como se ela fizesse de uma maneira ali, pegando o tempo total. Então, eu preciso equilibrar isso aí e entender que o que é multinível? São muitas pessoas fazendo um pouco todos os dias. Então, eu preciso fazer com que essa pessoa entenda que ela não precisa ficar 6, 8 horas trabalhando no negócio, mas se ela conseguir tirar 1 hora e meia do tempo dela para fazer esse negócio de maneira correta, ela vai sim começar a ter os resultados que ela quer. Olha só, eu não sei se está dando para ver daí, deixa eu tentar compartilhar aqui, só um segundo. Vocês estão vendo a tela aí? Coloca no chat aí para mim se vocês estão vendo. Já foi? Estão vendo? Sim. Estão vendo. Então, olha só, e eu tô fazendo umas ferramentas top para vocês, viu? Eu mostrei Jefinho aprovou. Coloca aí, amor, o que você achou? São ferramentas para... Sabe quando você começa, se cadastra alguém e aí você vai orientando ela, você nem sabe o que você tá fazendo, mas o que você tem que fazer, o que você já ensinou, o que não, sabe? Eu tô montando um passo a passo ali para que na hora que você cadastra um novo, você tenha um norte para que ela faça. Vai ser, as ferramentas é tipo isso aqui, tá bom? Vai tá tudo bonitinho, organizadinho. E para que vocês tenham um norte, tá ficando incrível, ó, Jefim gostou. E aí, o que é esse aqui? Transformando minutos em momentos. Vocês podem adaptar para o jeito de vocês. Isso aqui é só uma sugestão para que, se você tem uma folha dessa impressa na hora de apresentar o plano, você consegue falar para ela, olha, fulano, mas vamos sentar aqui, vamos ver como é que está seu tempo e a gente vai ajustando aqui para ver o que a gente pode fazer. É lógico que se for uma pessoa que ela entrou só para vender, você não precisa obrigar ela a ficar fazendo, né, participando de tudo. Mas se ela quer ter resultado, você precisa alinhar essas expectativas muito bem com ela, porque senão ela vai se frustrar e você também. Você vai colocar uma expectativa muito grande nela e ela também no negócio e aí não vai fazer nada. Então, aqui eu coloquei, ó, tá lá, as atividades, as principais atividades, aí tem convite, acompanhamento, evento semanal, treinamento, áudio, leitura, demonstração. Ela está fazendo parcial, concorda comigo? Então, aqui eu deixei o domingo livre, vocês podem adaptar, só tem os 30 minutos de leitura. Aí, todos os dias, 10 minutinhos de convite, né, de segunda a sexta. De segunda a sexta também, 10 minutinhos de acompanhamento ali com um prospecto ou com uma venda ali que ela está acompanhando, ver se o cliente gostou, se está com algum desafio em usar o produto. O evento semanal, aí eu coloquei na segunda, o evento do SETA, né, a PN de 8 horas na segunda, aí tem o treinamento aqui da tropa, que eu coloquei para vocês, os 60 minutos, que a gente já está passando, inclusive, né, eu já estou extrapolando o tempo.
Áudio, 10 minutinhos de áudio de segunda a sexta, por que 10 minutos? Na hora que ela está fazendo maquiagem ou na hora que ela está indo ali no caminho para o trabalho, ela consegue escutar o áudio. Leitura também tem que ser incorporada, porque você vai se desenvolvendo ali. Enfim, aí tá tudo ali. Aí o evento mensal eu coloquei embaixo, porque como não é toda semana, isso aqui é um cálculo semanal. Tá lá os eventos mensais, que é o Pérolas, né? 2 horas de pérolas e 2 horas de seminário, que é uma vez só no mês. Então tá aí o Transformando Minutos em Momentos para vocês usarem como uma forma de estratégia ali para na hora que você está apresentando um plano, para a pessoa falar assim, não, realmente, isso aqui dá para fazer, né? Tirar 1 hora e meia por dia, uma média de 10 horas ali por semana, dá para fazer, então eu vou me comprometer em fazer isso. Então, é lógico que isso aqui é um exemplo, você vai configurando ali de acordo com a agenda da pessoa, e aí como você quer colocar, né? Eu coloquei o treinamento do set ali de sexta-feira à noite, 9h30, aí você vai adaptando ali para o que você acha que a pessoa consegue assistir. Por que eu estou batendo muito forte aqui agora em sistema? Por quê? Você pega, por exemplo, o McDonald's, você fica, cara, o negócio é um negócio que movimenta bilhões, né? E aí, quem que tá por trás? Quem que gerencia o negócio? São garotos de colegial. Então, você fica, meu Deus do céu, como assim? E por que dá tão certo e o sistema fica rodando tão bonitinho? Porque tem um sistema por trás. Tem um sistema unificado e duplicável. Então, o que eles têm que fazer? Eles só têm 3 serviços. Eles precisam prestar serviço para o cliente, eles precisam tirar produto e eles precisam treinar os novos a tirar produto e servir o cliente ali. Então, é isso que eles têm que fazer. Então, eles sabem exatamente o que eles têm que fazer. E o cliente, da mesma forma, o cliente ele sabe exatamente o que esperar quando ele vai no McDonald's. É muito previsível. Ninguém, por exemplo, você vai no restaurante, você fica, ai, mas será que eu vou ser bem atendida? Será que o hambúrguer vai estar ao ponto? Será que vai estar bem passado? Será que o pão vai estar murcho? E quando você vai no McDonald's, é tudo igual. Você vai numa unidade, você vai em outra. O lanche é tudo igual, o atendimento é igual. Então, você cria uma experiência previsível ali no cliente. É isso que precisa acontecer. Eu preciso criar em mim muito forte que se eu quero um negócio duplicável, se eu quero um negócio com crescimento exponencial, eu preciso bater muito forte ali para o meu consultor que está entrando, que ele precisa, se ele quer crescer, ele precisa estar naquele sistema para que o negócio dele seja duplicável e tenha solidez, né? Então, eu preciso entender que eu controlo o meu tempo, eu controlo minha agenda. Então, segue tudo, coloca tudo na agenda, sabe? O mundo, ele pode esperar. Às vezes você fica assim, nossa, mas eu não tenho tempo para ler, não sei o que, e o pessoal começa a me ligar e desde cedo e tudo. Calma, o mundo ele pode esperar, acorda um pouquinho mais cedo, faz o seu momento ali, coloca na agenda um momento de agradecimento, de leitura, faz o seu tempinho ali para você se desenvolver, coloca tudo na agenda, e aí às vezes você tá no momento de família ali, aprenda a desfrutar sem culpa, sabe? Ligou alguém para você do trabalho? Opa, peraí, eu tô com a minha família, eu vou desfrutar, eu vou amar essas pessoas, eu vou abraçar e tudo mais, e aí você manda uma mensagem para você, olha, agora eu tô em outra reunião, a gente pode marcar tal dia e tal hora. Vocês têm que aprender, gente. Eu não atendo o telefone quando eu não tenho agenda, não tá na minha agenda. Tá lá, reunião com fulano tal hora. As pessoas precisam aprender que elas não podem ficar ligando para os outros assim. A gente está em outro momento. A gente está vivendo uma outra fase. Então, eu preciso respeitar a agenda dos outros. Pergunta, manda mensagem, ô fulano, tudo bem? Eu tô precisando falar com você, eu posso te ligar a tal hora? Respeita o tempo da pessoa, sabe? Porque a pessoa ela tem toda uma agenda ali para ser cumprida. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, como assim que a pessoa tá me ligando? Às vezes é videochamada, eu fico, meu Deus, mas eu não marquei nada com essa pessoa. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, sabe? E vai controlando isso aí. E fica super à vontade também para cumprir esse horário aí que você está com sua família. E da mesma forma, eu coloquei 10 minutos aqui de convite, eu vou ficar 10 minutos ali convidando as pessoas para um evento, para uma PN, para uma caseira, porque eu me propus fazer isso e eu não vou ficar mexendo no celular, eu não vou ficar mexendo em joguinho, eu vou me comprometer com o meu negócio. E aí eu já estou terminando aqui, tá bom? Só me dá 5 minutinhos. E aí, menos que isso, na verdade. E aí, eu também preciso entender, colocar muito forte na minha mente sobre a questão de expansão global. Às vezes você fala assim, Júlia, mas eu não sei falar espanhol, não sei falar outra língua ainda. Mas é algo que você precisa já, na verdade, já devia estar pensando em aprender. E se você não sabe, vai colocando no Google Tradutor, já vai fazendo relacionamento ali nos países que você sabe que a Rinode já expandiu. Por quê? Quando a gente pensa numa empresa multinacional, como a Rinode eu preciso pensar que eu preciso aproveitar
todas as oportunidades de crescimento, né? Então, eu tenho um negócio multinacional, lucrativo e muito interessante, que eu posso desenvolver desde a minha casa. Então, imagina que louco, né? A gente está aqui, eu estou aqui em Porteirinha e aí eu converso com alguém lá do México, lá do Chile, lá da Bolívia, enfim, é muito louco isso. Então, além disso, de fazer um negócio multinacional em casa, do conforto da sua casa, você tem aliado a isso uma experiência, né? Uma experiência muito enriquecedora aí, que é a possibilidade de conhecer outros países depois e a exposição de uma nova cultura. A gente aprende muito, expande muito a mente quando você conversa e cria amizade com pessoas de outros países, sabe? Então, às vezes fala assim, mas eu não sei, não sei o quê, e tá tarde para mim aprender outro idioma. A gente nunca tá tarde. Se a gente está respirando ainda, sempre há tempo de fazer uma coisa nova, de aprender coisas novas que vão gerar os resultados que a gente procura. E estatisticamente falando, né, as estatísticas, elas mostram que os negócios, as empresas que têm negócios internacionais, né? Uma empresa, por exemplo, a Rinode, ela está aqui, né? Mas ela está em outros países também. Então, as empresas que estão em outros países também, né? Foi comprovado, estatisticamente falando, que essas empresas, elas pagam mais, né? Elas pagam comissões mais altas, elas são mais rentáveis e a chance de quebrar é muito menor, né? Então, eu preciso entender que, cara, eu não posso desaproveitar. É um potencial muito grande que eu posso explorar aos pouquinhos. Vou no meu tempo, vou aprendendo, baixo o Duolingo, vou aprendendo ali, assisto alguma coisa em espanhol. A Alessandra acabou de falar do Duolingo, excelente. Então, eu vou me desenvolvendo aí. A empresa está precisando de gente para expandir, então eu vou fazer isso, sabe? Para de falar que, eu não sou capaz, eu não posso, eu não sei. Para de falar, eu não sei. O que a gente não sabe, a gente pode aprender. A gente está aqui para isso também, para isso mesmo, né? Que graça que tem eu passar uma vida inteira fazendo as mesmas coisas, não estando disposta a aprender, a evoluir. Não tem graça, tá bom? Então, olha só, finalizando o treinamento, eu só vou ler uma mensagenzinha para vocês, que eu fiz com muito carinho. Me escutem aqui só para a gente finalizar, tá bom? Autorresponsabilidade. Nós somos o conjunto das nossas próprias ações. Somos os responsáveis pelos nossos resultados. Somos herdeiros dos nossos atos. Eles sempre recairão sobre nós. Não podemos responsabilizar mais ninguém. Nesse modelo de negócios, não temos um chefe, não temos funcionários. O resultado dependerá da nossa dedicação e trabalho em equipe. Nossa mente é o nosso maior obstáculo, mas também é a nossa maior solução. Lá na frente, quando olharmos para trás, queremos ter a convicção de que todo o esforço terá valido a pena. Somos os responsáveis por escrever a nossa história. Ninguém mais tem esse papel. Nós somos os roteiristas. Precisamos despertar. Chega de esperar dormindo que os nossos sonhos se realizem num passo de mágica. Despertar a mente para o que realmente importa. Entregar o nosso melhor para as pessoas que amamos e para o mundo. Que façamos isso principalmente por nós, pela nossa felicidade, plenitude e satisfação. Merecemos uma vida próspera, abundante. Não é sobre aceitar as migalhas que vierem, é sobre construir uma vida que vale verdadeiramente a pena. É explodir todo o nosso potencial. Ei, a inspiração, a clareza, a força, a garra, a coragem e a determinação que precisamos já está dentro de nós. Só precisamos ativar esses recursos agora. Podemos viver uma realidade totalmente diferente. A escolha sempre será nossa. Precisamos assumir o compromisso com o nosso futuro. Cabe a nós decidirmos o nosso destino, sendo os primeiros a acreditar no nosso poder e capacidade. Transformar nossa plantação, que hoje pode ser satisfatória ou insatisfatória, em uma colheita extraordinária, incrivelmente abundante. Enquanto há vida, sempre haverá tempo de entregar o nosso máximo em tudo. Se queremos que as nossas circunstâncias mudem, que sejamos nós a nossa maior ferramenta de transformação e impacto exterior, que refletirá através da nossa evolução interna. Vamos juntos fazer valer a pena cada segundo dessa vida maravilhosa. Juliane Campos. Que é isso, meus amores, a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenha impactado um pouquinho. A gente está no final de ano, então, assim, a gente tem que estar disposto a usar esse restinho de ano ali
com maior potencial. Esse tempo linear é uma criação humana, né? Essa virada de ano ali, de um ano para o outro, aquela expectativa, aquele renovado de esperanças, esse tempo linear é humano. Só que hoje eu posso fazer essa virada. Hoje eu posso virar a chavinha, sabe? E eu preciso decidir. Sou eu quem produz os meus resultados, o meu corpo, os meus resultados no negócio, os meus relacionamentos, tudo. Fui eu quem criei, sou eu que construo a minha vida. E o que eu vou fazer, né? Onde que eu quero chegar? No final do ano, a gente está entrando para dezembro. Quais os resultados eu quero colher em 2022? E daqui a 10 anos, em 2031? Quais são os resultados que eu quero colher? Onde que eu quero estar? Com quem? Qual vida eu quero viver? Então, se eu tenho a clareza ali do meu ponto final, eu tenho estratégia. E se eu tenho estratégia, eu corro um sério risco de chegar lá. E não tem nada garantido, mas é matemática, sabe? Não há certeza, mas há uma chance matemática de chegar lá. E é isso que eu desejo para nós, sabe? Essa consciência do nosso potencial, essa consciência de que a gente pode, e todo dia um pouquinho mais, todo dia um pouquinho mais, e juntos a gente pode fazer a diferença no mundo, tá bom? Vão descansar. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, viu? Eu amo muito vocês, a vida de vocês. A gente está aqui para ajudar no que precisar. Eu não sei se Cláudia vai falar alguma coisa. Cláudia deve fechar aí para finalizar. Só agradecer, né? Muito obrigada. Amiga, que isso, quero só agradecer. Nossa, que treinamento incrível, 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 né? Faz a gente refletir muito sobre tudo, sobre ser grato, sobre ser autorresponsável, né? E, acima de tudo, entender que todas as nossas decisões influenciam a nossa vida, de todo mundo que está ao nosso redor. E é isso, obrigado, né? Você é uma pessoa iluminada, abençoada demais por Deus. E que ele continue usando você, Jefinho, esse casal que a gente ama também demais. E Amém. vamos nos ver em breve, né, lá em Montes Claros, Com certeza. vocês. Obrigado mais uma vez por esse treinamento incrível, incrível, incrível.